Tudo começa quando a funcionária fala para Luiz que a imprensa quer falar com ele, mas ele diz que não quer, mas ela fala que eles estão insistindo. E Luiz, furioso, diz que não se importa e que já está cansado de tudo aquilo. E então, quando vai sair da sala, sente uma tontura e cai no chão desmaiado. E a funcionária fica desesperada, gritando e pede uma ambulância. Por outro lado, Nicolas está saindo do edifício com suas malas. E nisso Valéria vem atrás dele perguntando se vai viajar. E ele conta que vai para Boston. E ela quer saber por quanto tempo, mas ele diz que não sabe. E acha até melhor não voltar. Na mansão, Leonardo está bebendo. Quando Paula chega perguntando como o marido está, e ele fala que está perdendo tudo, e que seu pai não quer nenhum dos filhos na empresa. E a cobra garante que o pai dele está certo sobre os irmãos dele, mas Leonardo não, porque sempre esteve ao lado dele. Leonardo fala que está perdendo tudo por culpa dela, mas Paula se aproxima dele dizendo que não é verdade, e que só faz as coisas para o bem dele. Enquanto isso, Valéria fala para Nicolas que tem muitas coisas acontecendo, e que ele não pode ir embora, mas o rapaz fala que por isso mesmo vai, para expandir seu negócio a nível internacional. Mas ela não acredita e pergunta se ele vai por causa do que aconteceu no evento, mas Nicolas garante que não, porque já estava decidido, e fala que tudo ali vai dar certo, porque ela estará lá. Então se vira e vai embora. Paula fala para Leonardo que não está acreditando que ele está se virando contra ela, e ele grita dizendo que a culpa é mesmo toda dela, porque colocou o áudio para todos ouvirem, e agora o pai e Pés irmãos o odeiam. E então Paula pega o celular e entrega para ele, dizendo que Leonardo pode contar para o pai que foi ela quem fez isso, mas depois terá que decidir entre os irmãos e ela, e então sai, deixando ele irritado no outro quarto. Mar pergunta para Arthur o que ele está fazendo, e ele fala que vai embora da casa, e ela quer saber o porquê. E ele fala que desde que o pai dele se casou com ela, não quer mais saber dos filhos, e Mar fala que isso não é verdade, mas Arthur fala que agora ela tem a casa inteira para desfrutar. E Mar garante que não quer isso, mas ele deixa claro que por mais que ame Valéria, não acredita em nada do que Mar diz, e então sai, deixando ela paralisada. Por outro lado, Valéria resolve ligar para Ofélia, que está escondida no jardim da mansão, e fala que a mãe está demorando muito. E então Ofélia vê Paula saindo e avisa a filha que já retorna. Ela vai atrás da cobra e puxa ela pelos cabelos e pergunta como ela se atreveu a fazer mal a Valéria. E Paula fala que não fez nada e manda ela parar. Mas Ofélia garante que vai acabar com ela. Lá dentro, Mar escuta quando Arthur atende o telefone e fica nervoso. E ela pergunta o que aconteceu. E ele fala que seu pai passou mal na empresa e está indo para lá. E Mar pede para ir com ele. Mas Arthur não quer, porém ela insiste. Então ele diz que tudo bem e eles vão lá fora. A confusão continua. E Paula manda Ofélia tirar as mãos dela, mas ele não para. E nisso, Leonardo aparece perguntando o que está acontecendo e ajuda a esposa. E Ofélia fala que ela é uma mulher mau e a acusa de ter sumido com o quadro da mãe dele. E então Leonardo chama Paula para ir ao carro. E Ofélia grita dizendo que ela é o próprio demônio Mar, e Arthur saem da casa. E a filha pergunta o que a mãe está fazendo ali. E ela fala que foi colocar Paula no lugar dela. E Mar conta que Luiz passou mal e que precisa ir até ele. E então entra no carro de Arthur e vai embora, deixando Ofélia paralisada. No aeroporto, Nicolas recebe uma ligação de Arthur e pensa um pouco se vai atender, mas decide que não. E fala que nunca foi bom com despedidas. E então segue seu destino. Enquanto isso, Paula reclama com Leonardo que Ofélia é uma abusada e que deixou ela toda descabelada. E se ele não chegasse, não sabe o que aconteceria. E então pergunta se ele está ouvindo. Mas Leonardo está aéreo e ela pergunta para onde estão indo.
E ele conta que para o hospital, porque o pai dele passou mal, e deixa Paula pensativa. Rocio lê a matéria sobre o escândalo no evento dos irmãos Portilla e fala para si mesma que a imprensa só quer prejudicar Arthur, mas garante que agora está ali para defendê-lo e que muito em breve ele vai saber que ela é sua mãe. Um tempo depois, Ofélia chega em casa e Valéria pergunta onde ela estava. E a mãe conta que foi tirar satisfações com Paula, mas Leonardo acabou atrapalhando. E Valéria fala que ela não deveria fazer isso, mas Ofélia diz que precisa sim, e conta que também aproveitou para ver mar. Mas ela estava com pressa, porque Luiz passou e foi para o hospital com Arthur. E então Valéria, nervosa, resolve ligar para a irmã Mar. Atende, e Valéria pergunta o que aconteceu, e ela diz que ainda não sabe, mas conta que ele passou mal no hospital. E Arthur pede para ela perguntar por Nicolas, e Mar pede para a irmã ver se ele está em casa. Mas Valéria conta que ele saiu de viagem. Mar conta para Arthur, que fica nervoso e pega o celular. E Valéria conta que ele foi para Boston e não sabe quando volta. E Arthur, nervoso, pede por favor para ela ir atrás dele e impedir que faça essa viagem. Na vila, Camila anda de um lado para o outro e Susana fala para ela ficar tranquila. Mas ela diz que não pode, porque seu pai está mal. E Susana garante que os irmãos dela devem estar com ele. E Camila diz que se acontecer algo ela não vai se perdoar. E diz que vai até lá. Mas Susana impede, dizendo que Juan já deve estar chegando para levá-la. E fala que vai preparar um chá. De volta ao hospital, Leonardo e Paula chegam. E o irmão pergunta para Arthur o que aconteceu com o pai deles. Mas Arthur diz que não sabe. E Leonardo pergunta se os irmãos já foram avisados. E Arthur diz que Camila sim, mas não conseguiu entrar em contato com Nicolas no aeroporto. Nicolas passa pela revista e então separa suas coisas. E em seguida vê o celular dele chamando, e é Valéria, e nisso ela está no táxi insistindo para ele atender o celular e pede para o motorista fazer alguma coisa porque está com pressa. Mas ele diz que não pode fazer nada, porque o trânsito está parado. No hospital, o médico examina o coração de Luiz e fala que precisa fazer um eletrocardiograma. E em seguida, o coração dele para. E o doutor fala para a enfermeira correr porque precisam salvá-lo. E tentam reanimar ele. Por outro lado, Ofélia reza por Mar e pede à Virgem para cuidar dela nesses momentos difíceis com o marido no hospital. Em seguida, ela recebe uma ligação de Rocio, que fala para ela que não está acreditando no que aconteceu com Arthur. Mas Ofélia, furiosa, fala que a filha dela, que foi humilhada, e Rocio diz que deve ter sido um mal-entendido. Ofélia fala que não, e deixa claro que não quer saber de Arthur. Mas Rocio a lembra que prometeu ajudá-la. E Ofélia diz que isso foi antes, mas agora não fará mais nada. E desliga na cara dela. De volta ao aeroporto, Nicolas está esperando seu voo, quando escuta a aeromoça chamar os passageiros que vão para Boston. E então ele se levanta e vai para o avião. No hospital, Camila pergunta para o médico como seu pai está. E ele diz que lamenta dizer que Luiz está muito mal e que está inconsciente e precisará de terapia intensiva. Arthur pergunta se ele vai ficar bem. Mas o doutor fala que não tem muitas esperanças e deixa todos muito abalados. Valéria chega no aeroporto correndo e pede para a recepcionista acionar a Nicolas Portilla e a moça pergunta para onde ele está indo. E ela fala que para Boston. Mas a moça diz que infelizmente esse avião já decolou e Valéria insiste para ela falar com o capitão. Mas a moça diz que não pode fazer nada a respeito. E deixa Valéria arrasada. Camila fala para o doutor que seu pai não pode ficar mal. E ele fala que o médico dele já vai chegar para fazerem exames e descobrirem o porquê ele se sentiu mal. E Leonardo pergunta se ele tem algo além do problema no coração. E o médico diz que não sabe, mas ele estava com sintomas diferentes.
e não acha que esse tenha sido o motivo dele ter passado mal. Mar fala que precisa ver seu marido, mas Camila fala para ela parar de fingir que se importa com ele. E o médico diz que não é hora de brigas, porque Luiz está muito debilitado e eles terão que esperar. E quando chegar a hora de vê-lo, será um por um. Valéria está arrasada e fala para si mesma que Nicolas não poderia ter ido embora, porque o pai dele está mal e ele nem ficou sabendo. E então, escuta uma voz chamando por ela, e Valéria fica surpresa ao vê-lo. E sai correndo para abraçá-lo, de volta ao hospital. Camila vai atrás de Mar e fala que não vai permitir que ela veja seu pai primeiro. Mas Mar fala que é esposa dele. E Camila diz que jamais ela será como a mãe dela e garante que é só uma mulher que se aproveitou para se enfiar na cama de seu pai. Então Mar dá na cara dela Camila revida e Mar fala para ela nunca mais a tocar, porque não é mais aquela garota boba que chegou na casa como empregada. E garante que agora é a senhora Portilla. Camila fala que para isso ela teria que nascer de novo e avança em Mar. E as duas se atracam. E então Arthur vem correndo, e na sequência Paula, mandando o cunhado levar Camila para tomar uma água, e então ele faz isso. Paula pergunta como Mar está, e ela diz que muito preocupada com Luiz, porque ele estava mal todos esses dias, e agora foi parar no hospital. E a cobra pergunta se ela continua dando as gotas, e Mar garante que sim, e que até aumentou as doses para ele melhorar logo. E pergunta se ela acha que é isso, mas Paula diz que não, e manda ela ficar tranquila e não falar nada para os filhos dele, porque podem interpretar mal. Enquanto isso, Nicolas pergunta para Valéria o que realmente aconteceu com o pai dela, e ela diz que não sabe, e que Mar só disse que ele passou mal. E comenta que graças a Deus ele não foi embora, e pergunta o porquê desistiu. E ele fala que pegou o celular para se despedir do irmão e viu que tinha muitas mensagens e resolveu voltar. E comenta que não suportaria ficar longe de seu pai se tivesse ido. Valéria dá graças a Deus e Nicolas pergunta o porquê ela foi atrás dele. E Valéria fala que ele é sempre bom com ela. Mas Nicolas diz que ela não precisa se sentir em dívida com ele. Ela fala que jamais vai perdoar o que Arthur fez com ela, mas agradece a Nicolas por sempre ter sido ótimo e deixa ele sem palavras. E nesse meio tempo, o doutor examina Luiz e a enfermeira chega com o resultado dos exames e ele olha e pergunta se ela tem certeza de que é dele e ela garante que sim. E o médico fala que vai precisar levar para um laboratório, porque esses resultados não estão normais lá fora. Valéria chega com Nicolas e dá de cara com Arthur, e sai da direção dele, e os irmãos se abraçam. E Arthur conta que, pelo visto, o pai dele tem algo que não é o coração, e deixa ele aflito. Camila aparece e fala que está muito feliz do irmão não ter ido, e o abraça. E nisso, Arthur e Valéria se encaram. Ele agradece a ela por ter ido atrás de Nicolas, e Valéria deixa claro que não fez por ele, e sai, e então senta perto de Mar, e fala para ela que vai ficar tudo bem. Ela se incomoda com a presença de Paula, e pergunta para a irmã se elas podem ir até a cafeteria, porque não está se sentindo bem ali, e Mar fala que se ela não está bem, pode ir embora, porque tem Paula para fazer companhia a ela, porque nunca a abandona. E então Valéria fala que vai embora. Nicolas a agradece. E Valéria diz que tudo bem, e que se ele precisar dela é só ligar. A noite chega e o doutor olha os novos exames de Luiz. E a enfermeira comenta que segue tudo igual. E o médico fala que precisa conversar com os filhos dele na capela. Mar reza para a Virgem proteger Luiz, porque seus filhos não podem perdê-lo. E ele os ama muito. No corredor, o doutor reúne os filhos de Luiz e fala para eles que foram encontradas excesso de substâncias estranhas no corpo dele,
E os filhos não entendem. E o doutor fala que é uma espécie de remédio controlado. E Nicholas fala que seu pai jamais tomaria algo do tipo. O médico pergunta se eles notaram alterações de humor nele. E Paula diz que sim, porque o sogro está muito nervoso desde que se casou com Mar. E Camila concorda. E Arthur pergunta se por acaso Mar seria a culpada. E o doutor diz que não sabe. Mas isso precisa ser averiguado. Ele fala para os filhos irem para a casa, porque a partir de agora vão desintoxicar o corpo dele e entrarão em contato para eles retornarem. Nicholas diz que não está entendendo nada. E Camila fala que se essa sem vergonha da Mar deu alguma coisa para seu pai ficar dessa forma, será a última coisa que ela fará na vida. Um tempo depois, Leonardo e Paula chegam em casa e ele fala que está muito preocupado com o pai. E Paula fala que ele está assim desde que se casou com Mar. E fala para o marido que agora está se lembrando de que Lupita disse para ela que encontrou Mar na cozinha colocando algo no chá do pai dele. E Leonardo pergunta que história é essa, mas Paula diz que não sabe e que só ficou sabendo disso dias se passam. E Camila recebe uma ligação de Leonardo pedindo para ela ir até a casa, porque quer conversar com os irmãos sobre algo que descobriu sobre o pai deles. Um tempo depois, Mar pergunta para Paula o que está acontecendo e ela diz que não sabe, porque os irmãos se reuniram na sala e não querem ela junto. E Mar fala que isso é muito estranho, mas não vai permitir que eles a deixem sem saber nada de seu marido. Na sala, Camila pergunta o porquê eles estão demorando tanto, e Leonardo pede para ela ficar calma. E em seguida Mar chega dizendo que sabe bem que eles estão escondendo informações sobre Luiz. E Leonardo fala que ela não vai mais saber de nada, porque já sabe o que ela fez com o pai dele. Mar fica sem entender. E nisso a polícia chega, e Leonardo fala que eles podem levar ela, porque tentou matar seu pai e deixa todos sem reação e Mar em choque. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.